Oi, gente, como vocês estão? Graça e paz para todos vocês. Quase no finalzinho já, né? Da semana, finalzinho de semana chegando. Que o Senhor te abençoe, a você e toda a tua casa. Ele deu um excelente fim de semana para vocês, né? Nesse finalzinho de tarde de sexta-feira, calor imenso, horroroso aqui no Rio, gente. Por isso vocês vão ouvir um chiadozinho aí atrás, porque não dá para desligar o ventilador, que tá muito quente. E eu quero falar algo muito importante para vocês, que era já para eu ter gravado, né, a respeito disso. Não sei se vocês prestaram atenção na nossa lição de número 11, deste domingo, agora, dia 15 de setembro. Embaixo tem assim, Dia Nacional da Escola Dominical. Bem aqui assim, ó. Tá vendo? Dia Nacional da Escola Dominical. A gente participa, né? Todos os domingos, anos após anos, semana após semana, meses, entra ano e sai ano. A gente está sempre participando da escola dominical. Eu falo isso para quem é amante da palavra do Senhor e que gosta de aprender, né? Para aqueles que gostam de aprender, tem curiosidade, com certeza conhece o que eu vou falar, ou pelo menos já teve curiosidade de pesquisar para saber como é que surgiu. Porque para quem é apaixonado por escola dominical, gente, essa chama arde lá dentro do peito, que olha, não perde por nada, ajuda aqueles que precisam e faz de tudo para alcançar mais, porque é muito bom. A escola dominical, ela é uma das maiores escola teológica do mundo, e neste domingo nós comemoramos o dia da escola dominical. Talvez algumas perguntas surjam, né, na tua mente. Como é que surgiu? Quem deu o pontapé inicial para que tudo isso iniciasse? Em quais circunstâncias foi criada a escola bíblica dominical? Onde, quando, por quem? Teve alguma oposição? Como que isso era feito? Como foi produzido? O que fez surgir, nascer a escola bíblica dominical? Foi aqui no Brasil? Foi fora do Brasil? Como foi que chegou até a nós, né? E são perguntas, né, que é necessário ser respondida e passar pelo menos um pouquinho isso no domingo, durante a escola bíblica dominical, para que todos venham ter conhecimento desta linda história. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu falo isso, isso arde no meu coração. Porque desde os meus 14 anos, né, eu já ensinava na escola bíblica dominical lá na Bahia, para adolescentes, e é muito bom, é muito gratificante a gente aprender. E hoje eu quero gravar esse vídeo especialmente falando sobre isso, tá? E a primeira coisa que nós vamos aprender é que a escola dominical, ela surgiu na Inglaterra no ano de 1780, gente, mas foi por uma causa muito nobre. E esta causa é que mais faz arder no meu coração, de ver que tem homens bondosos, que não são apenas aqueles homens que a gente vê contar, falar sobre eles na Bíblia, que é a palavra do Senhor, que existiram homens depois destes, né, como João Batista, como Estevão, que morreu apredejado, como Elias, que era um profeta do Senhor. Existiram mais pessoas bravas e corajosas que queriam fazer algo diferente. E foi essa escola dominical, ela iniciou-se com uma iniciativa social, né, socioevangelística, e quem iniciou era exatamente um homem que havia herdado da sua família, um jornalista, um editor, que havia herdado essa rede jornalística da sua família. E este homem muito inteligente, sábio, chamado Robert Hicks, ou Hicks, né? Não sei qual é a pronúncia correta dele. Foi ele que foi dar o pontapé inicial. É interessante, gente, que quando a gente lê essa história, o motivo é muito nobre. Esse jornalista, ele compadecido de algumas crianças, porque existiam, né, na Inglaterra, na cidade de Gloucester, uma gama muito grande de crianças que eram envolvidas com coisas que não prestavam,
crimes, né? Crianças marginalizadas, vamos dizer assim. Essas crianças durante a semana elas trabalhavam 12 horas por semana. Alguns dizem que era uma fábrica de alfinete que existia. E nesta cidadezinha que era no sul da Inglaterra, né, ia do 8 a 80. Assim como existiam as pessoas poderosas, existia essa classe, né, pobre ao extremo, onde estas crianças, gente, se você não tem noção, elas eram diariamente, tinha crianças que eram levadas a tribunais, porque eram crianças que praticavam essas coisas más mesmo, roubavam e faziam outras coisas. E então, Robert começa, né, a trabalhar nisso, ver nisso uma forma de tirar essas crianças da rua, esses delinquentes infantis, né, porque era um problema grave naquela época, né, eram menores envolvidos nos piores delitos. Então vem essa ideia na mente. Eles trabalhavam 12 horas por semana, inclusive ao sábado, e domingo eles estavam livres. Então o Robert ele vai atrair essas crianças para a EBD. Ele sai pelas ruas, né, e começa a convidar esses pequenos transgressores para que possa estar participando da escola bíblica, né? Não tinha este nome ainda, lógico, porque o objetivo dele era reunir essas crianças todos os domingos para que elas pudessem aprender a palavra de Deus. Este era o objetivo dele. E juntamente, né, com a palavra de Deus, outras matérias também seculares, como matemática, história e língua inglesa, seria ensinada para essas crianças. Seria uma oportunidade que elas tinham para conhecer também boas maneiras, né? E ele vai aproveitar este momento. O livro didático que ele está fazendo uso nesta escola, né, é a palavra, é a Bíblia Sagrada. E é interessante que esse homem está fazendo este bem, né? As pessoas não estão vendo, né, o perigo que essas crianças estão correndo, essas crianças tidas como delinquentes infantil, que era um problema grave, né, naquele momento, para aquela localidade, para aquela cidade, e mesmo assim ainda vai surgir opositores que vão acusar o Robert de quebrantar o domingo, porque o domingo seria um domingo de descanso. Ele estaria tirando o domingo para poder ensinar essas crianças. Porém, é interessante que ele diz assim, ó, ele sabia que Deus é adorado através do amor incondicional que prestamos aos outros. A nossa adoração ao Senhor e a adoração que Robert estava prestando naquele dia ao Senhor era ensinando aquelas crianças tanto a palavra quanto um pouco da educação secular também. Parece até um pouco com a história de Jesus, né? Quando Jesus curava as pessoas no sábado, os fariseus vão criticar. E o Senhor fala, vocês, se o boi afoga, vocês não vão lá desafogá-lo, vocês não vão dar comida aos seus animais, né? E por que que então ele não poderia fazer também, né? Curar, ter aquela ação de bondade, de amor, de compaixão e curar enfermos. E Robert aqui também, ele tem essa mesma ideia. É um dia de descanso apregoado no meio dos cristãos, mas ele usava esse dia de descanso, que era o dia que ele tinha também, para poder ensinar essas crianças. E embora surgissem esses opositores, ele não para por aí não, tá? Após 3 anos de muita oração, observação, perseverança, ele começa a divulgar então a sua obra no próprio jornal que ele já havia adquirido, né? E ele começa a contar a maneira que o Senhor tem trabalhado, a forma que o Senhor tem agido na vida dessas crianças através da palavra do Senhor. Imagina, crianças que trabalhavam, né, durante 6 dias na semana, 12 horas por dia, e o único dia que elas tinham vivia entregue à marginalização, ao crime. E com isso, mais uma vez a gente aprende, né? A gente vê o poder que a palavra tem de transformar pessoas. E como um primeiro passo, um incentivo para a educação, para pessoas que não têm condições, né? Pessoas que não tinham um meio de adquirir tudo isso,
E através de pessoas que têm amor ao próximo, através de pessoas que veem essas pessoas com outros olhos e não despreza o bem tão grande, né, que trouxe para essa sociedade, o bem enorme que trouxe para a vida dessas crianças, a diferença que ele trouxe para a vida dessas crianças. Porque o efeito dessa escola dominical, ele conseguiu, durante 3 anos, a ajuda de algumas irmãs também, mulheres. E essas mulheres, elas iam atrás dessas crianças pobres, essas crianças marginalizadas, e elas convenciam os seus pais a deixarem essas crianças a participarem dessas reuniões que eram a escola dominical, que ali estava se formando, se originando. E o efeito, gente, dessa escola dominical foi tão poderoso que em 12 anos após a sua fundação, não havia mais nenhum criminoso. Olha só, para você ver só o poder dessa palavra, o como que o Senhor trabalha. Na sala dos réus para julgamento, nos tribunais, né, da cidade de Gloucester, não tinha mais nenhuma criança para ser julgada como réu. Em 12 anos. E 12 anos anterior tudo isso acontecer, essas crianças eram chamadas assim, eram vistas assim, eram julgadas assim. Mas depois dessa palavra ser trazida, essas crianças serem alimentadas com esta palavra, essas crianças foram transformadas. Tiveram outro destino nas suas vidas. Isso nos mostra, gente, a importância da IBD para nós. Quantas vezes a gente passa domingos e domingos sem assistir a escola dominical, a gente não tem prazer. Tem igrejas que doam, por exemplo, o meu ministério, a gente não compra, o nosso ministério, ela doa essas lições e as pessoas não têm o prazer nem de sequer abrir essa lição, de abrir a palavra para aprender. E quando a gente escuta isso, né, essas crianças sendo transformadas, impactadas por essa palavra, e em 12 anos, gente, 12 anos não haver nenhum mais para ser julgado, não tem mais nenhuma na sala dos réus, nos tribunais dessa cidade agora, porque elas receberam essa educação de bom grado, deixaram essa palavra entrar no coração delas, e isso foi transformando aos poucos, né? Essa transformação vivida e ocorrida na vida dessas crianças ocorreu de forma evidente, a ponto de outras pessoas também perceberem, chegar a comentar, né, sobre esta mudança que houve. E não diferente, gente, isso foi no sul da Inglaterra que aconteceu. Aqui no Brasil, ela chegou um pouco depois, tá? No Brasil, a primeira escola dominical, ela nasceu em Petrópolis, no dia 19 de agosto de 55. Nascia a escola dominical aqui no Brasil, na casa de um médico e também missionário escocês, e por coincidência também o nome dele era Robert, só que esse é o Robert Ryder. E começou, sabe como? Com 5 crianças, e ele e a esposa dele, a irmã Sara, contando a história de Jonas. Gente, começou com 5 crianças aqui no Brasil. E olha a proporção que a escola dominical tomou hoje, no Brasil e no mundo. Essas classes, né, lá na Inglaterra, onde, né, o Robert dava estas aulas, né, elas cresceram tanto, que em 3 anos, gente, cada sala de aula, cada escola que eles possuíam, né, eram 7 escolas, cada escola tinha 30 alunos. Para você ver como essa palavra tem poder de transformar, o poder de alcance, o bem que elas fazem a essas pessoas. E aqui no Brasil, toda essa proporção. E hoje, né, nós temos as escolas dominicais implantadas em todas as igrejas, e pouco a pouco, depois também que foi implantada lá na Inglaterra, né, outros países também vendo, né, o desenvolvimento, vendo o impacto que isso estava trazendo, causando na vida das pessoas. As igrejas então que eram abertas, elas iam criando espaços para poder também ensinar a palavra do Senhor. Foi assim que teve origem a escola bíblica dominical. Viu que interessante? Através de uma iniciativa para socializar pessoas, para ensinar crianças, para tirar do mundo do crime, para tirar, né, dessa vida de marginalização,
e foram alcançadas. Essas crianças, elas não só aprenderam, mas foram transformadas. Foi assim que iniciou a escola bíblica dominical no Brasil e no mundo. Então, leva isso para sua classe, né, no dia de domingo, passa isso, né, para os seus alunos. Talvez isso sirva como incentivo, sirva para poder as pessoas, né, ter mais comprometimento. Gente, eu sempre falo, eu sei que nem só professores escutam, né, as aulas e esses vídeos, né, que a gente divulga, mas tem alunos também assistindo, e às vezes a gente não dá valor ao que o professor passa, né? Eu sei que tem pessoas que não têm amor à obra, que preparam o conteúdo de qualquer jeito, às vezes deixa pegar a lição no sábado à noite para poder dar no domingo de manhã, né? E não passa durante a semana, não pesquisa, não se aprofundam, não ora. Gente, busca orar, busca a direção do Espírito Santo, busque conteúdos. Hoje nós temos uma gama, né, de materiais, mas tenha cuidado, né, disponíveis na internet, livros de comentários bíblicos que você pode aprofundar. O próprio livro de apoio ao mestre, eu sempre mostro para vocês que eu costumo usar, que tem muita, né, toda vez que se lança uma revista, tem um livro de apoio ao mestre da escola dominical. Eu falo que a revista é o resumo dele. Tem muita coisa, busque mais referência, né? Uma hora eu coloco uma videoaula ensinando vocês buscarem referências para quem não sabem, tá? Se tem condição de usar o Data Show, use o Data Show com slide. Se alguém quiser slide, eu quero, mas não tenho, não consigo. Pode me chamar lá no privado, tá? Me chama lá, manda mensagem que eu mando para vocês os slides, tá? Se precisar de PDF com mais referências, eu mando para vocês, tá? Mas se dedique. Se possível, começa na segunda-feira. A lição geralmente ela tem 3 partes. Eu geralmente termino o domingo, eu já começo já a ver qual é o tema da próxima lição, já começo a estudar, buscar referência. Essa, por exemplo, vai falar sobre a síndrome do imperador, né? E é muito importante a gente tratar isso, porque nós vamos ver isso dentro de muitos lares, e talvez a sua casa e na sua família tenha essa síndrome e precisa ser tratada, para que não venha ter prejuízo lá no futuro, né? E é muito importante a gente se dedicar, gente, porque a gente vê que pessoas que se esforçaram para isso, eram pessoas que não deram desculpa de não ter tempo. Até essas próprias crianças que trabalhavam 12 horas por dia, de segunda a sábado, crianças que trabalhavam, mas no domingo era dedicado, era 2 horinhas e pronto, não. Elas iam no período da manhã, estudava, tinha um momento de louvar, né? E o estudo era através da palavra, tinha um momento de adoração, elas voltavam iam para casa, para suas casas, depois voltavam novamente. Elas passavam um dia estudando, né? E ele usava a palavra como livro didático. Então, leve isso para outras pessoas, convide sempre alguém para estar com você, gente, porque é muito lindo. Para quem se dedica, para quem tem amor, para quem quer aprender, e é de graça. Além de ser a maior escola teológica do mundo, ainda é gratuita, você não gasta 1 centavo com ela, a menos aqueles que têm interesse, queiram adquirir mais material, né? Porque, gente, e mesmo assim os materiais não são tão caros, né? Porque vai começar já um outro trimestre, né? Nós já estamos na 11ª lição, e já vai começar um novo trimestre, já tem material disponível para o novo trimestre. Então o professor que gosta mesmo, ele já está correndo atrás já do material novo, né? Já está correndo atrás de livros, atrás de comentários bíblicos, né? Procurando ver do que se trata a próxima lição, porque a Bíblia nos ensina, se é dedicação, se é ensinar, que haja dedicação ao ensinar. E tudo que nós estamos fazendo, pensa, mas é de graça. Não, querido, você está fazendo, está construindo teu tesouro lá no céu, tá? Não fica na tua cabeça, mas tem gente que não valoriza. Não olhe para isso, você está fazendo é para Jesus. E para Ele, a gente dá o melhor, nem que esteja um aluno só na classe, porque é o seu chamado, então dedique-se ao seu chamado, assim como esses homens dedicaram. Tu viu que aqui no Brasil começou com 5 crianças e olha agora. Milhares e milhares e milhares de pessoas são matriculadas na escola bíblica dominical. Milhares e milhares de pessoas crescem todos os dias aprendendo essa palavra. Então, dê o seu melhor, tá? Passe essa história na tua classe, tá? Mostra como ela chegou até nós, porque que hoje, né, nós temos essas revistas disponíveis, porque antes não eram também essas revistinhas não, tá? Eram jornais. E hoje nós temos o privilégio de ter essas revistinhas bonitinhas em nossas mãos para poder a gente darmos as nossas aulas, né? O professor ainda tem, na do professor ainda tem alguns subsídios a mais para que possa
desenvolver ainda melhor a lição. Então esta é a história da nossa escola bíblica dominical, né? Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido de bom proveito, né? E dá uma passadinha lá nas aulas anteriores, lá tem, tá? As leituras diárias da semana. Lembrando que toda a leitura diária é um pedaço da lição. Então tem coisas lá interessantes, passam, escutam. Tem a lição, inclusive, já gravada também, a lição de número 11, tá? Ouçam, assistam, compartilhe com alguém, divulgue, seja você também um semeador da palavra. Talvez você fale assim, eu não sei pregar, eu não sei passar a mensagem, mas você pode compartilhar e divulgar a mensagem para que seja alcançada outras vidas. Então é isso, depois eu passo gravando a mensagem, a leitura diária de amanhã. A de hoje eu não gravo, porque tem no vídeo falando sobre a síndrome do imperador, na última aula que eu gravei da lição, lição 11, isso mesmo, tá lá falando sobre a síndrome do imperador, e a leitura diária de hoje fala sobre isso. Eu só fiz um encaixe e postei do texto usado para a leitura diária, mas a aula tem, eu falo sobre a síndrome do imperador. Busque, aprofunde-se, tá, na lição, porque a lição tá muito boa, gente, muito boa. Capriche, dê pro Senhor o seu melhor. Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. Fica na paz. Deus abençoe todos vocês.